Rony Coser, é um prazer me reencontrar com vocês aqui em mais uma das videoaulas do Instituto de Educação Cristã Crer e Ser. E vocês já estão vendo aqui, não, é aqui. Eu sempre confundo o lado, né? Vocês estão vendo aqui do lado a logomarca do Instituto Crer e Ser. E eu estou deixando aqui, pessoal, também o meu e-mail para vocês darem, né, se quiserem manter contato, tirar dúvidas, eu estou à disposição para auxiliá-los aí, tá bom? Mas eu vou deixar também ao final aqui os contatos da administradora do Instituto Crer e Ser, que é a nossa amiga Priscila, e inclusive você pode também se inscrever aqui no canal do Instituto. Não deixe de se inscrever no canal. Se você tem interesse em mais informações a respeito dos cursos que são ofertados pelo Crer e Ser, deixe o seu comentário, entre em contato. Lembrando aí também que o Crer e Ser está nas mídias sociais, ok? Facebook, Instagram e outras mídias aí, tá bom? Entre em contato já, leve um núcleo para a sua igreja, estude também à distância com o Instituto Crer e Ser. Essa é uma das videoaulas, né, que nós estamos aqui disponibilizando para você. Essa é a terceira videoaula de apologética cristã. Nós vamos então dar continuidade à nossa disciplina, lembrando que no curso básico, para cada disciplina, a gente destina aí ao menos 5 videoaulas com uma duração média aí de 15 minutos a 20 minutos para cada disciplina, né? Então essa é a terceira videoaula. Em breve nós vamos liberar aí as videoaulas de número 4 e 5, concluindo então a disciplina de apologética cristã. Você está visualizando aí também o material didático, né, que nós já mostramos em outras videoaulas. Lembrando que se você não for aluno, mas quiser adquirir o material separadamente, você pode pedir também, basta entrar em contato aqui com o Instituto Crer e Ser e você recebe o material, tá? Repare que é um material muito bem diagramado, muito bem elaborado e você pode adquiri-lo separadamente. Como de costume, pessoal, a gente coloca para vocês aí um texto bíblico, uma porção pequena das Sagradas Escrituras. Escolhemos aqui um versículo para usarmos aí como a introdução da nossa videoaula. Lembrando que nesta videoaula nós estaremos falando aí então sobre o catolicismo romano e o hinduísmo, que são duas grandes religiões presentes aí inclusive em diversos países. O texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, na Almeida na Almeida Corrigida Fiel, ok? Observando aí, pessoal, que eu sempre coloco aqui, ó, a versão bíblica que eu estou utilizando. Tá vendo aqui, ó? Eu sempre coloco aqui entre parênteses. Eu coloco a sigla, para escrever fica muito grande. Então, coloco a ACF, no caso, é Almeida Corrigida Fiel. O texto bíblico diz assim: Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, eu acho esse texto muito interessante, um texto muito válido para o contexto de estudos da apologética, né? Quando a apologética cristã ela pressupõe justamente isso, a capacidade de diálogo, a capacidade de interlocução com as pessoas, a capacidade de sentar com pessoas de religiões diferentes e apresentar as nossas razões, apresentar as razões da nossa fé, por que cremos, como cremos, e a partir disso, então, levar as pessoas ao entendimento do que é de fato o Evangelho, né? Eu tenho insistido muito, pessoal, que a gente tentar evangelizar e fazer apologética hostilizando-o simultaneamente não é uma forma sábia, não é uma forma coerente de se produzir evangelização, de se produzir missões e de se produzir apologética. Então, entrando aí na nossa introdução, o autor, o nosso querido irmão Roberto Campista, que é o autor desse livro, tá? Só pontuando aqui, pessoal, que esse livro, no caso, esse material não é da minha autoria, ok? É do nosso irmão Roberto Campista. Ele usa Roberto Campista na capa, mas ele tem Almeida no sobrenome, tá bom? Então a gente coloca aí a fala dele já na introdução, dizendo que no campo da apologética, estudar religiões comparadas é desafiante. Sem dúvida alguma, principalmente no Brasil, tá, pessoal? Eu vou pausar nessa frase aqui, tá? Porque está acontecendo no Brasil uma coisa muito triste que tem sido chamada de apologética, mas que eu particularmente não considero apologética. É aquela ideia de hostilizar outras crenças ou hostilizar outras religiões, né, alegando-se que se está defendendo a fé cristã. Então, eu penso que, da mesma forma como eu, sendo evangélico, protestante,
mais especificamente pentecostal, porque eu sou de tradição pentecostal. Então, se eu vejo alguém tripudiando a minha fé, se eu vejo, por exemplo, alguém tripudiando as línguas estranhas, como pentecostal, isso me incomoda, porque eu acredito nessa manifestação, entendo que é uma manifestação do Espírito Santo. Existe, claro, banalização, existe, claro, infantilidades em torno disso, mas eu acredito que é um fenômeno real, uma manifestação real do Espírito Santo na vida das pessoas. E eu, não, naturalmente, como pentecostal, não fico confortável vendo alguém zombando da minha fé. Então eu penso que também, como cristão pentecostal, eu preciso ser capaz de divergir, discordar de aspectos doutrinários, seja de católicos, seja de hindus. Eu mesmo nunca tive a oportunidade, por que não dizer a rica oportunidade de conversar com um hindu, mas se tivesse, penso eu devo ser capaz de dialogar, de divergir sem agredir, de discordar sem atacar. Acho que é possível a gente produzir uma apologética bem aos moldes de Francis Schaeffer. Né? Francis Schaeffer fala uma coisa muito interessante. Nós falamos sobre ele aqui em outra videoaula. A pessoa só será realmente capaz de evangelizar alguém quando você só será capaz de evangelizar alguém quando você for capaz de sentar com essa pessoa para tomar um café com ela. Né? É quando você constrói um diálogo, é quando o próprio Labri, né, que foi fundado por ele e pela sua esposa, está muito assentado o próprio ministério do Schaeffer está muito assentado nisso, a capacidade de diálogo. Né? Então a proposta dele é muito interessante e eu trago isso aqui nessa discussão. Eu vejo adventistas sendo hostilizados por evangélicos, eu vejo testemunhos de Jeová sendo ridicularizados por evangélicos, eu vejo católicos sendo ridicularizados por evangélicos, e como evangélico aqui, como professor de teologia, eu repudio esse tipo de postura. Então vocês vão perceber aqui que durante a aula eu vou colocar questões que nós discordamos, que nós entendemos de maneira diferente. Vamos ao diálogo, vamos ao diálogo. Apresente-me os argumentos, né? Como diria Martinho Lutero, convença-me pelas Escrituras, provai-me com as Escrituras que eu estou errado, que eu estou incorrendo em erro, e eu me retratarei. Né? Agora, não ficar aqui ridicularizando, constrangendo, humilhando. Eu estou insistindo nessa tecla aqui e penso que estou prestando um serviço muito importante à igreja brasileira quando eu insisto nessa questão. Amém? Então, muito bem. O presente capítulo, né, no caso, o capítulo dessa obra, do material didático aí do Crer e Ser, que fala justamente sobre, no caso é o terceiro, né, que fala justamente sobre o catolicismo romano e o hinduísmo, ele pretende contribuir expondo o assunto à luz das escrituras. Tá? Ele busca ainda dialogar com os eruditos no assunto, que refletiram sobre esse tema em tela, no caso o catolicismo romano e o hinduísmo. Então a gente começa a partir daqui, do ponto 1, a gente começa falando aí do catolicismo romano, e um ponto que a gente coloca é justamente a data de fundação do catolicismo. Então você tem muitos teólogos católicos que insistem que a Igreja Católica ela foi fundada, e a gente sempre quando conversa também com católicos leigos, a gente sempre ouve muito assim, aquela coisa, não, que a Igreja Católica é a igreja mais antiga, ela foi fundada no ano da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que aqui a gente coloca uma refutação a essa ideia, a gente coloca uma crítica a essa ideia, porque é muito difícil você situar a origem institucional de qualquer religião, seja do catolicismo, seja de qualquer outra religião, a partir do... Vamos pensar o islamismo, por exemplo. Né? É muito complicado a gente colocar se bem que quando a gente fala do islamismo, a gente está pensando uma religião, né? E a gente quando fala do catolicismo, estamos também pensando uma religião. Só que o catolicismo romano, por exemplo, diferentemente do islamismo, vamos falar do catolicismo, eu poderia citar outros exemplos, mas o catolicismo aqui, né, que nós estamos abordando, ele se coloca como uma religião que também é muito institucionalizada. Né? Nesse sentido, acho um pouco diferente do islamismo, eu percebo que é um pouco diferente do islamismo, mas se coloca como uma religião muito institucionalizada. Então, nesse sentido, você remontar a origem de uma instituição ao ano, né, da ressurreição do Senhor Jesus, eu penso que acaba sendo uma abordagem muito anacrônica. É como você dizer, né, como eu tentei explicar aqui, guardando as devidas proporções, é como você dizer que o islamismo ele nasce justamente lá com Maomé. Ele nasce com Maomé de certo modo, mas a gente precisa realmente perguntar e questionar academicamente, de maneira séria, se isso estava na mente deles naquele momento. Né? Será que nós não estamos fazendo uma leitura anacrônica ao olhar para esses eventos do passado e insistir que a religião tal como nós a temos hoje, ela foi fundada lá atrás? Né?
Então essas leituras, na verdade, me parecem leituras anacrônicas, ok? É claro que, nesse sentido, essa mesma crítica pode ser feita a outros movimentos religiosos também, inclusive movimentos protestantes. Mas o nosso entendimento, em linhas gerais, é que o catolicismo romano, enquanto uma religião institucionalizada, ele não começou em 33 depois de Cristo, ainda que alguns teólogos católicos eles insistam nessa ideia, né? Sem dúvida alguma, a ideia de uma igreja nos moldes da Igreja Católica Romana estava muito distante da cabeça dos apóstolos naquele período. E a gente precisa naturalmente ter honestidade, quem é católico precisa ter essa honestidade intelectual para avaliar essa questão de modo imparcial. Como eu, como protestante, também preciso ter honestidade intelectual para abordar determinadas afirmações das nossas igrejas protestantes, né? Então veja, existe certa arbitrariedade na insistência em torno desta data e uma abordagem séria e honesta. Eu falava aqui sobre honestidade intelectual, então uma abordagem séria e honesta desta questão certamente colocaria em xeque esta pretensão, ok? Eu perceba que eu elenquei justamente alguns dos fatores aqui. Um outro ponto também muito sensível, pessoal, aí nessa discussão em torno do catolicismo romano, e é um ponto também de tensão muito sensível entre protestantes e católicos, é justamente a questão da tradição versus escrituras. Então a Igreja Católica ela entende que o magistério da Igreja é fundamental para que as escrituras sejam entendidas e não é algo inventado pelos protestantes que a teologia católica coloque a tradição em pé de igualdade e em alguns momentos até superior à própria escritura, tá? Você tem isso em documentos católicos, na minha dissertação de mestrado, inclusive, está disponível no meu blog Teologia e Vida. É só você digitar www.teologiavida.com, repetindo, www.teologiavida.com. Lá você entra numa aba superior para ler, clica nessa aba, você vai rolar um pouquinho a página e você vai encontrar lá a minha dissertação. Na minha dissertação, eu vou citar, inclusive, um documento católico que elenca justamente essa questão da tradição, como que eles encaram a tradição. Então, a tradição da Igreja Católica ela é colocada em pé de igualdade com as Escrituras, o que para os protestantes representa um desvio das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque os protestantes entendem que a Escritura foi o lema da Reforma Protestante, né? Somente as Escrituras. Um dos 5 solas foi justamente a ênfase nas Sagradas Escrituras. Então, no pensamento católico, né, o texto diz aqui, no pensamento católico, o magistério da igreja que interpreta as escrituras, e só ele detém essa autoridade. Não se pode negar que a Igreja Católica coloca a tradição até mesmo acima das escrituras, o que para nós, protestantes, representa um claro desvio do Evangelho. Então é muito comum você ler autores protestantes dizerem que a Igreja está submetida às escrituras. As escrituras são normativas para a igreja cristã. Aliás, você vai ter isso em documentos, né, em declarações de fé, em confissões de fé de igrejas. Né? Por exemplo, para falar do meu contexto assembleiano, né? As Assembleias de Deus publicaram em 2017 a sua declaração de fé. O primeiro documento que a igreja publicou dessa natureza não é um documento tão extenso, não é um documento tão amplo, mas até bem sintetizado, onde inclusive eles reafirmam justamente essa compreensão de que a igreja é serva da Bíblia, né? No sentido de que a igreja ela é orientada pelas Sagradas Escrituras e ela precisa se conformar às Sagradas Escrituras. Ao passo que no pensamento católico é a igreja que tem essa autoridade justamente para interpretar as Escrituras por meio da sua tradição. Isso é um pouco complicado para nós protestantes, por quê? Porque você, de algum modo, coloca a própria teologia católica como sobreposta às Sagradas Escrituras, já que, via de regra, esse magistério da Igreja Católica Romana passa pela sua teologia, passa pelo seu colegiado de estudiosos aí, que vem se sobrepondo ao longo de séculos. Né? Então isso para nós representa um problema muito sério. Aliás, essa ênfase nas escrituras no movimento protestante, na reforma protestante, vai eclodir justamente no momento da história da Igreja Católica, no fim da Idade Média, por assim dizer, é justamente no momento em que os reformadores, e por que não dizer os pré-reformadores, entenderam que a Igreja Católica havia se desviado das Sagradas Escrituras. Né? Havia, em muitos aspectos, divergido ou a palavra seria essa, né? Ela se desviou realmente, houve uma corrupção no interior da Igreja Católica Romana, justamente de princípios bíblicos, de verdades bíblicas. E aí você vai ter pré-reformadores como John Wycliffe, você vai ter William Tyndale, você vai ter
a Savonarola, você vai ter Martinho Lutero, que aí já é visto como um reformador, na verdade, né? Que em 1517, dia 31 de outubro, né, ele afixa as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, e ali ele denuncia justamente a questão das indulgências, né, envolvendo ali também o papado. Então, você tem realmente uma crítica do movimento protestante a esses desvios da Igreja Católica das doutrinas bíblicas, das verdades bíblicas. Né? Então você percebe que o protestante ele coloca as escrituras numa condição diferente do que a teologia católica coloca, e esse sem dúvida é um ponto de tensão aí entre a teologia católica e a teologia protestante. Um outro ponto também muito sensível, pessoal, em que nós também divergimos substancialmente, é na questão do papado. E aí o nosso irmão Roberto Campista ele vai dizer que para subsidiar o papismo, a Igreja Católica apela e diz que Pedro foi o primeiro papa. E realmente isso é uma forçação de barra. Né? Você olhar para Pedro como o primeiro papa, essa figura papal que nós temos, que, diga-se de passagem, ela vai ser desenvolvida mais adiante, séculos depois do período apostólico, a gente não pode negar que realmente essa é uma leitura anacrônica. Né? Você levar uma imagem para um contexto que estava muito distante dessa imagem que a gente tem hoje. Né? Essa informação ela é duvidosa e nunca pôde ser realmente comprovada, seja bíblica ou historicamente. Particularmente, como alguém que trabalha com hermenêutica, quando eu olho para o livro de Atos, quando eu olho para as epístolas, eu não vejo em Pedro absolutamente nenhum indício, né, dessa figura papal, dessa ideia de Pedro como o primeiro papa. Né? Então, na realidade, você não tem informações fidedignas que confirmem essa crendice. Inclusive, você tem até um livro muito antigo que foi escrito por um teólogo pentecostal, e ele fala uma coisa, o Raimundo Ferreira de Oliveira, ele fala uma coisa interessante, né? Se Pedro foi um papa, ele foi um papa diferente, né? Então, assim, que diverge em muitos aspectos dos papas que se seguiram, né? É claro, pessoal, veja, nós não podemos aqui, e agora eu me dirijo especificamente a você que é protestante, a você que é evangélico, a gente tem que evitar aqui também abordagens caricatas e reducionistas. Você tem realmente muitos papas corrompidos, né, papas imorais, papas que se foram consumidos pela ambição do poder e que foram cruéis, inclusive, mas você tem ao longo da história exemplo de papas que foram pessoas realmente abnegadas e que contribuíram realmente com a igreja, ok? Veja que a igreja católica romana, nós estamos falando de séculos de existência. Então a gente não pode olhar para a igreja católica romana apenas por lentes negativas e críticas. Né? Você tem o movimento protestante, isso deve ser lembrado, ele nasce no interior da Igreja Católica, ele nasce da Igreja Católica, isso é um fato. Né? Então ele é um movimento de ruptura, sem dúvida, mas de certo modo ele é um movimento que ainda vai trazer muitos distintivos e características da Igreja Católica. Né? Então a gente tem que olhar para a história com honestidade, né? Nós temos que olhar para as nossas raízes com honestidade. Você inclusive vai ter Martinho Lutero vai morrer acreditando na virgindade perpétua de Maria. Né? Então, coisa que hoje a maioria dos protestantes naturalmente não acredita nisso. Né? Para nós não há problema algum em dizer que Maria teve uma vida sexual ativa com seu marido e teve outros filhos, inclusive depois do nascimento de Jesus. Né? Isso para nós não é um problema teológico, pelo contrário, acho que seria um problema se não tivesse sido assim. Né? Então, é só uma brincadeira aqui para descontrair, gente. Então, veja, a gente não pode também fazer leituras caricatas e reducionistas do movimento católico, do catolicismo, né? Do catolicismo romano. Como também a gente não pode generalizar nos dias de hoje, tá? Você tem muitos padres sérios, padres genuinamente cristãos, eu não tenho nenhum problema com essa ideia, e eu costumo até brincar e dizer o seguinte, há muitos católicos que eu conheço que são mais crentes do que muitos crentes que eu conheço, né? Então eu particularmente defendo a ideia de salvação, né, ordinariamente na igreja, mas não exclusivamente restrita à igreja, mais especificamente aqui falando, à igreja protestante. Então, eu penso que a graça de Deus ela flui por lugares que nós consideramos muitas vezes improváveis. Então, meu entendimento é que há erros doutrinários na teologia católica, no comportamento católico, mas há erros doutrinários também e há erros comportamentais também entre os protestantes. Então, nessa hora, eu volto aqui ao lema da reforma protestante, sola scriptura. A gente precisa olhar para as escrituras e permitir que as escrituras orientem o nosso comportamento, a nossa vida, a nossa maneira de encarar Deus e de se relacionar com Ele, sobretudo do que nos apegarmos realmente à ideia do ser ou não ser católico, do ser ou não ser protestante. Né? Então eu penso que a pertença religiosa desprovida
né, do conhecimento escriturístico, do conhecimento do Evangelho, do conhecimento da graça de Deus, tal como revelado nas Escrituras, essa pertença religiosa é só uma pertença religiosa, né, e de nada vale. Pessoal, nós temos aí na tela seguinte, eu não vou dar continuidade para a videoaula não ficar muito longa, mas vocês têm aí uma abordagem sobre o hinduísmo. Eu vou terminar recomendando para vocês aí, pessoal. São três indicações de leitura que eu coloco para vocês aí, tá bom? Você está vendo aí, ó, esse primeiro volume, tá? História das Crenças e das Ideias Religiosas, do Mircea Eliade. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Opa, agora sim, ó, ficou melhor. O Mircea Eliade, ele publicou muitas obras, já é falecido, e é um historiador das religiões, tá? Ele é uma leitura praticamente obrigatória nos cursos de ciências da religião, estudos em torno de religiões comparadas, tá? É um autor muito respeitado. Aqui no capítulo 8, ele vai fazer uma abordagem justamente sobre as crenças védicas, tá? Que está relacionada ao hinduísmo. Ele faz realmente assim, uma abordagem da história das religiões, começando lá atrás, né, muitos séculos atrás, ele vai abordando gradativamente, ele vai desenvolvendo aí o assunto. Esse que vocês estão vendo aí é o volume de número 1, ok? É uma leitura bem densa, você pode ver aqui, ó, tá? Esse livro aqui ao todo ele tem mais de 420 páginas, é uma obra bem densa, mas ele não é, como eu falei, ele não é o único volume. Há outros aqui também, ó, o volume 2, tá? Do Mircea também. Desculpa, gente, eu estou pronunciando Mircea Eliade, não sei se é Mircea ou Mircea, tá? E você tem também esse volume 3 aqui, ok? Onde ele aborda... É claro, pessoal, que ele não é um autor que está escrevendo na perspectiva protestante, o que é apologética. Né? Ele é um historiador das religiões e, naturalmente, o seu trabalho tem um caráter descritivo e não apologético, ok? Você precisa fazer essa diferenciação. E eu vejo muita gente, às vezes, criticando, né? Uma obra em detrimento da outra, mas são abordagens diferentes. Então, por exemplo, essa videoaula ela tem uma abordagem apologética. Se eu fosse fazer uma abordagem, por exemplo, numa aula de ciências da religião, eu não elencaria essas questões de divergência aqui entre nós. Apenas abordaria em termos descritivos, ok? Mas a proposta da aula é ter esse caráter apologético e realçar as diferenças para mostrar em que nós cremos, ok? E qual a diferença em relação a outras religiões, sem necessariamente, como falei no início, sem necessariamente denegrir, ofender, pelo contrário, mas discutir realmente questões doutrinárias, dogmáticas e algumas questões também que a gente pode pensar no campo comportamental, etc. Ok? Pessoal, foi um prazer enorme ter estado com vocês. Eu vou, como prometido, né? Eu vou colocar para vocês aqui a última tela aqui, perdão. Vamos lá, deixa eu adiantar um pouquinho. As referências bibliográficas e no final aí eu deixo para vocês, como vocês estão vendo aí, os contatos da nossa colega, da nossa amiga Priscila, ela que é administradora do Instituto Crescer. Você tem aqui também o telefone do Instituto, tá? Quem atende esse número é ela mesma. Você tem o e-mail, tá? Lembrando que você pode então aí abrir uma turma na sua igreja, estudar você individualmente. O Instituto está aí à disposição para atendê-los. Que Deus lhe abençoe e nos encontramos na videoaula de número 4.